Olá, eu sou Soraya Amaral, sou terapeuta integrativa e hoje é mais um vídeo aqui que eu trago como partilha, desta vez no âmbito da maternidade. Eu sou mãe de 3 filhos e sou também terapeuta, e este vídeo vem aqui trazer um pouco dessas duas experiências, desses dois conhecimentos na prática e naquilo que eu, através da teoria e daquilo que eu levo para os meus clientes, também aplico para mim na prática. E é um tema muito delicado, mas muito necessário de ser falado, de ser trazido à superfície, porque ele vai abordar e vai trazer, focar aqui essencialmente esse relacionamento, a educação com as crianças. Então vamos lá, vamos aqui falar um pouco do que são a maternidade e as suas sombras. O que é que isso quer dizer? O que é isso? Eu trago muito esse tema com base num livro que existe da Laura Gutman, que é A Maternidade e o Deparar-se com as Nossas Sombras. Eu vou pôr aqui o título do livro, o livro. Eu tenho esse livro em espanhol, eu já o tinha, só o li no meu terceiro parto, meu terceiro filho, após o meu terceiro filho. E li-o de uma sentada só, apesar de já tê-lo há algum tempo. E esse livro veio confirmar o que eram as minhas suspeitas, nomeadamente e em especial no que diz respeito ao pós-parto. Eu tenho aqui uma cábula, vou aqui olhar para não faltar aqui nenhum dos pontos a abordar. Então, na altura do pós-parto, é uma das primeiras fases em que a mulher, após ter o bebê, ela vai começar a sentir os desafios de uma forma inconsciente, ou seja, ela nem sente, nem sabe que está a passar por isso, claro. Mas muitos dos desafios que passa com o bebê, os choros intermináveis, as cólicas, muito do que vai acontecer nesse entorno com a criança, nas doenças que a criança vai manifestar, os sintomas, não é? Que eu aqui trago os sintomas por causa da medicina germânica. Tudo isso vai ser muito conectado ao campo da mãe. Tudo que a criança passa está conectado ao campo dos pais, essencialmente ao da mãe. Então, a maior parte desses desafios que vai haver com o bebê tem muito a ver com aquilo que se está a passar com a mãe. Eu falo por experiência própria. Não foi fácil, não foram fáceis meus pós-partos. O terceiro, de uma forma mais sábia, foi muito mais leve, muito mais descontraído, muito mais prazeroso também. Mas a minha primeira filha, o meu segundo filho, trouxeram alguns desafios cheios de aprendizagem, que hoje eu levo isso nos meus atendimentos, nos meus encontros com as mulheres. Não é fácil. Há uma fala muito comum entre algumas mulheres, que é de não querer ter mais filhos por essa fase do pós-parto. É uma fase muito profunda, aonde a mulher começa a deparar-se com partes dela, não é? Que não são boas de ser vistas, mas muitas vezes é inconsciente. Nós não sabemos que estamos a passar por aquilo, a menos que queiramos perceber o que está a passar connosco através dessa criança, ou o que está a passar connosco, não é? Porque muitas vezes vem também nos desafios com o relacionamento, o parceiro, o pai da criança, o marido no caso, ou com quem estiver com ela, mães, familiares, quem tiver a acompanhá-la nesse processo pós-parto, não é? Então, aí há muito pano para manga para podermos perceber dos choques que vão havendo, o que é que se está a levantar dentro de nós, não é? Depois, mais tarde, quando as crianças começam a crescer, especialmente no que se diz ser a pré-adolescência e a adolescência, nas meninas um pouco mais cedo, 10, 11 anos, nos rapazes talvez um bocado mais tarde, 12, 13 anos e até uma idade mais adulta, não é? Aí podem começar a surgir os choques, não é? Aquilo que a gente diz que a criança está a ser mal educada, ou talvez uma apatia vinda da criança, não é?
ou talvez um certo processo de depressão com aquela criança, ansiedade, ou infinitas coisas, especialmente quando são processos desafiantes e que nos ultrapassam. E nós até vimos os nossos filhos muitas vezes são diferentes de nós, não é? E a gente diz, eu sou tão calma, mas ele é tão agitado. Ou ao contrário, eu sou tão agitada, mas ele é tão calmo, não é? E então, por que isso levanta? Porque muitas vezes o que acontece é que nós estamos dentro de um sistema e nós guardamos memórias desse sistema. Uma criança vai trazer as memórias do sistema do pai e da mãe. Não vai ser fácil, não é? E então, tudo o que for levantar-se nessa criança, não é? São os dedos apontados aos dois pais, a ambos progenitores. Há que olhar para si próprios e perceber o porquê ou o que se levanta no desafio com essa criança. É muito difícil de admitir que nós possamos estar a falhar, e não é falhar, isso vem da nossa própria humanidade, da nossa própria história, não é? Nós todos estamos aqui num processo de evolução contínua e tem muito a ver com a parte espiritual, mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Então, todo esse processo que se levanta com um filho é um processo a ser profundamente olhado através dos pais em primeira mão e um acompanhamento especial com estas crianças para que possa ser percebido e para que elas possam ser orientadas dentro daquilo que são os desafios que se estão a passar. Porque uma criança não veio para ser violenta, ela não sabe, somos nós que ensinamos a violência, não é? Ou nós que mostramos o que é ser violento ou o que não é ser violento, não é? E muitas vezes o cuidado está e o olhar em saber que dedos é que eu tenho apontado ao meu filho, não é? Se é um dedo apontado ao pai, esse dedo está apontado ao meu filho, não é? E aquilo que eu aponto ao pai vai ser aquilo sistemicamente que o filho vai manifestar normalmente. Irresponsabilidade. O filho vai manifestar essa irresponsabilidade, não é? O teu pai é muito esquecido e o filho também é esquecido. Então há que ter muito cuidado naquilo que são as abordagens que nós temos com os nossos filhos, mas também há que ter esse olhar crítico e não só muito amoroso, sempre em sermos o máximo, não tão punitivos connosco mesmo, sermos mais acolhedores connosco, para que se possa ver a solução daquilo que é o entorno que está a acontecer dentro normalmente daquele tumulto que se passa familiar. É preciso ser olhado com profundidade e com cuidado. Uma criança não adoece por adoecer. Uma criança adoece porque está a manifestar algo desse campo sistémico, pode ser bem ancestral, não é? E vir já dentro de si, dentro do seu campo sistémico também, e ter que ser superado graças a uma lealdade familiar. Ou pode ser também por causa daquilo que os pais estão a levar até ela. É possível ser olhado, é possível ser tratado, é possível ser percorrido, não é? Eu costumo dizer que é possível olhar a todos os sintomas, doenças também, quando assim um pai se dispõe a fazer a sua cura, a olhar para isso, não é? Em especial quando os pais, e estamos numa época em que nós temos um grande número de separações, pai e mãe estão à parte, não é? Não deixar, não é? Que se possa ter esse olhar também, porque muitas vezes nós como pais vamos repetir aquilo que são os padrões que eram dos nossos pais. Isso é mais uma confirmação e nos quais a gente dizia que não ia fazer, não é? Não ia perpetuar. Os padrões inconscientes familiares são mais fortes do que nós e eles são muito, muito desconhecidos à nossa mente, porque a maior parte do nosso inconsciente não é conhecido. Só 10% é que a gente tem acesso. Então, tudo está lá naquela, meu professor chama caixinha preta,
não é? Num mundo desconhecido, precisamos ser muito humildes e capazes de perceber que a qualquer momento desafios se podem levantar e que nós não somos donos da verdade, mas nós podemos chegar à verdade. E é isso, hoje foi a minha partilha para hoje, aqui neste tema, nesta temática. É uma partilha que vai trazer mais oportunidades, não é, de esmiuçar, por exemplo, pós-parto e um bocadinho mais esta questão com os adolescentes também. Vou trazer outras vezes mais esta temática sobre outras nuances. Meu muito obrigada e até já.